A figura representa um feixe de luz monocromática muito fino que incide na superfície de separação de dois meios transparentes 1 e 2. Uma parte do feixe incidente sofre reflexão nessa superfície e a outra parte é refratada, passando a propagar-se no meio 2. Admita que para a radiação considerada o índice de refração do meio 1 é o dobro do índice de refração do meio 2. Comparando o módulo da velocidade de propagação dessa radiação nos meios 1 e 2, respectivamente V índice 1 e V índice 2, e o seu comprimento de onda nos meios 1 e 2, respectivamente lambda índice 1 e lambda índice 2, conclui-se que, e temos que selecionar aqui a alternativa correta. Vamos, no entanto, fazer uma revisão sobre as leis da refração. Leis da refração, lei de Snell-Descartes, ângulo crítico. Vamos falar sobre estes conceitos, começando por considerar aqui um meio óptico, por exemplo, pode ser a água ou o vidro, e a fazer fronteira com este meio óptico um outro meio, por exemplo, pode ser o ar. Consideremos então o meio 1 com o índice de refração n índice 1 e o meio 2 com o índice de refração n índice 2, mas por hipótese vamos considerar que é superior ao meio 1. Aliás, dadas as sugestões que foram feitas em que este meio poderia ser a água ou o vidro e este poderia ser o ar, então, de facto, N2 tem que ser maior que N1. Mas o que é o índice de refração? O índice de refração de uma substância é um número que caracteriza uma determinada substância e que se obtém dividindo duas velocidades da luz. No numerador, a velocidade da luz no vácuo e no denominador, a velocidade da luz nessa substância. Atendendo a que a velocidade da luz no vácuo é o maior valor possível para a velocidade da luz, concluímos assim que o índice de refração de uma substância é sempre maior que 1. Repare que a velocidade da luz numa substância qualquer é sempre inferior à velocidade da luz no vácuo. Suponhamos agora um raio incidente na superfície de separação dos dois meios e que faz um ângulo θ índice 1 com a perpendicular à superfície de separação dos dois meios. Como estamos a ver, o raio luminoso vai propagar-se, mas muda de direção. Muda de direção e, neste caso, vai aproximar-se da normal. Repare que este ângulo θ índice 2 é inferior ao ângulo θ índice 1. A lei de Snell-Descartes para a refração tem esta forma, ou seja, se nós multiplicarmos o índice de refração do meio 1 pelo seno do ângulo de incidência θ1, iremos encontrar o mesmo valor que multiplicando o índice de refração do meio 2 pelo seno do ângulo de refração θ índice 2. Consideremos agora a situação ao contrário, ou seja, o raio incidente provém do meio com índice de refração maior que o meio 1. De acordo com o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, nós não temos que fazer qualquer alteração aqui nos ângulos. Mas podemos e devemos continuar a escrever a expressão da lei de Snell-Descartes para a refração da mesma maneira, ou seja, multiplicamos o índice de refração deste meio, do meio 2, pelo seno do ângulo de incidência, θ índice 2, e vamos obter o mesmo valor que se multiplicarmos o índice de refração do meio 1 pelo seno do ângulo θ índice 1, que é, neste caso, o ângulo de refração. Repare que a única coisa que tivemos de mudar é que aqui era, obviamente, o ângulo de incidência, aqui o ângulo de refração, aqui será o ângulo de incidência e aqui o ângulo de refração. Mas a lei de Snell-Descartes continua com a mesma forma. Suponhamos agora que vamos aumentar o ângulo de incidência θ índice 2. Ao aumentar o ângulo de incidência θ índice 2, o que é que nós verificamos? Verificamos que o ângulo de refração, θ índice 1, aumenta. Continuamos a poder aplicar a lei de Snell-Descartes para a refração. E agora um caso particular. Aumentemos θ2 de tal maneira que θ1 valha 90 graus, ou seja,
que o raio refratado sai rasante à superfície de separação dos dois meios. Neste caso, vamos designar o ângulo de incidência por θ crítico, ou seja, ângulo crítico também designado por ângulo limite. Se aplicarmos a lei de Snell-Descartes neste caso, ficamos com n2, seno de θ crítico, igual a n1, mas agora seno de 90. Seno de 90. Ou seja, uma vez que seno de 90 é 1, verificamos que o seno do ângulo crítico é igual ao quociente entre o índice de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2. Portanto, se calcularmos a função inversa, conheceremos o ângulo. O ângulo crítico, também designado por ângulo limite. E o que é que acontece se aumentarmos ainda mais o ângulo de incidência, ou seja, se ultrapassarmos o ângulo crítico? Bom, se ultrapassarmos o ângulo crítico, vai acontecer o fenómeno designado por reflexão total. Ou seja, a luz deixa de se refratar e sofre aqui reflexão total. É este fenómeno, por exemplo, que torna as fibras ópticas tão importantes hoje em dia nas nossas comunicações, já que nós poderemos considerar que numa fibra óptica esta parte é o núcleo e a parte que a rodeia é o... Portanto, esta será a parte que a rodeia. Repare que o núcleo da fibra óptica tem sempre o índice de refração superior à parte envolvente, ao meio que a envolve, porque senão nós não íamos ter reflexão total na fibra óptica e, portanto, ela não serviria para os fins a que se destina. Vamos aqui fazer ainda mais algumas deduções. Peguemos na lei de Snell-Descartes escrita nesta forma e reparemos que, em vez de N1, nós podemos, uma vez que N é C sobre V, nós podemos escrever C sobre V1. E em vez de N2, podemos escrever C sobre V2. Se dividirmos ambos os membros por C, ficamos com V2 seno θ1 igual a V1 seno θ2. O que é que podemos concluir daqui? O seno de um ângulo compreendido entre 0 e 90 aumenta à medida que o ângulo aumenta. Ora, então, o seno de θ1 é maior que o seno de θ2. Mas se isto é maior do que isto, então isto tem que ser menor que isto, ou seja, V2 terá que ser menor que V1. E de facto assim é. A velocidade da luz no meio 2 é inferior à velocidade da luz no meio 1. Mas ainda podemos deduzir outra relação. Num movimento ondulatório qualquer, a velocidade de propagação desse movimento ondulatório pode calcular-se multiplicando o comprimento de onda desse movimento ondulatório pela frequência. Fica aqui a informação de que quando um raio luminoso muda de um meio para o outro, a única alteração que ele sofre não é na frequência. A frequência está relacionada com a fonte que originou essa perturbação. E essa vai manter-se quer o raio luminoso se propague, por exemplo, na água ou no ar. Mas, atendendo a que a luz muda de velocidade quando passa de um meio para o outro, uma vez que não se trata de alteração de frequência, essa mudança de velocidade terá de ser conseguida à custa de alteração no comprimento de onda. Repare que este raio luminoso e este raio luminoso têm a mesma frequência, mas têm comprimentos de onda diferentes. E porquê é que têm que ter comprimentos de onda diferentes? Porque a luz, por exemplo, neste meio, propaga-se a uma velocidade superior à velocidade com que se propaga neste. Então, tem que haver aqui alteração no comprimento de onda para que esta relação continue válida, uma vez que a frequência é unicamente característica do emissor, de quem provocou a perturbação, de quem provocou o movimento ondulatório. Ou seja, nós temos aqui a lei de Snell-Descartes, mas em que relaciona as velocidades e os senos dos ângulos, mas podemos substituir V2 por quê? Por esta expressão, mas concretizada para V2, ou seja, lambda 2F. V2 é lambda 2F. E V1 é lambda 1F. Se dividirmos ambos os membros por F, nós ficamos com esta expressão, ou seja, lambda 2 seno θ1 é igual a lambda 1 seno θ2. Então, neste caso, onde é que a luz tem um comprimento de onda maior?
Se nós verificarmos, seno de θ1, seno de θ1 é maior que seno de θ2. Então, para que a igualdade se verifique, é necessário que λ2 seja menor que λ1. Portanto, o comprimento de onda da luz no meio 2 é menor que o comprimento de onda da luz no meio 1. E, basicamente, são estes os conhecimentos que deve ter para resolver os problemas que lhes serão propostos. Estamos, então, agora em condições de proceder à continuação da resolução do exercício. Vamos começar por traçar o raio luminoso refratado. Atenção que o meio 2, o índice de refração, aliás, do meio 1 é o dobro do índice de refração do meio 2, portanto a luz vai refratar-se, ela faz aqui um determinado ângulo com a normal, vai refratar-se afastando-se da normal, já que o índice de refração deste meio é inferior ao deste. O ângulo de incidência, como se sabe, é o ângulo que o raio incidente faz com a normal e, portanto, neste caso, 20 graus. Vamos então fazer algumas deduções para escolher a opção correta. Começamos por um dado problema que o índice de refração do meio 1 é duplo do índice de refração do meio 2. Atendendo à definição de índice de refração, como sendo o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz numa substância, nós podemos substituir N1 por C sobre V1 e N2 por C sobre V2. Dividindo ambos os membros por C, chegamos à conclusão, então, que a velocidade no meio 1 é metade da velocidade no meio 2. Portanto, aqui a luz anda com uma velocidade menor do que neste meio. Porquê? Porque o índice de refração deste meio é superior, é duplo, aliás, também, do meio 2. N1 igual a 2, N2. E em relação aos comprimentos de onda, vamos também fazer uma dedução. Nós sabemos que a velocidade da luz no meio 1 pode ser calculada através de lambda índice 1 vezes a sua frequência, ou seja, o seu comprimento de onda no meio 1 a multiplicar pela frequência. E a velocidade no meio 2, da mesma forma, será o seu comprimento de onda no meio 2 a multiplicar pela frequência. A questão que se coloca é, então, mas as frequências são iguais no meio 1 e no meio 2? Sim, porque a frequência só depende de quem originou a perturbação no movimento ondulatório. Só depende, por exemplo, do oscilador. Não depende do meio ou dos meios através dos quais se propaga o movimento ondulatório. Haver alteração, a alteração faz-se no comprimento de onda, nunca na frequência. Pelo que, indo buscar a expressão anterior, V1 igual ao meio de V2, basta substituir V1 por λ1f e V2 por λ2f. Ficaremos com esta expressão, λ1f igual ao meio de λ2f, dividindo tudo por f, ficamos com λ1 igual ao meio de λ2. Ou seja, o comprimento de onda da luz no meio 1 é metade do comprimento de onda da luz no meio 2. A opção correta, portanto, como é bom de ver, é a opção D.